Olá pessoal, nós estamos aqui no Papo Rema, direto de Marco Zero, Recife. Vocês estão vendo aqui, lugar maravilhoso para você estar aqui esta manhã para estar falando um pouco sobre a matéria evangelismo. Meu nome é Celi Fonseca, sou professora do Rema Brasil e eu quero compartilhar algo sobre evangelismo para você. Porque o evangelho é uma boa notícia. Você já parou para pensar nisso? Porque o evangelho é uma boa notícia? Eu vou lhe dizer que a palavra evangelho sempre significou boas notícias. Deus não usou palavra nova para inserir o seu plano de salvação neste mundo, mas sim uma palavra já conhecida pelo povo da época. Isso é interessante quando a gente pensa a respeito do nosso Deus. Ele usava palavras, ele usava coisas do cotidiano, ele olhava, por exemplo, como nós estamos vendo aqui o mar, como nós estamos num lugar histórico de Recife, Marco Zero, onde tudo começou, né? A partir daqui foi descoberto o Recife e eles começaram a apontar os bairros a partir desse Marco Zero. E exatamente assim foi quando Deus, ele falou. Nos dias do Império Romano, quando se ouvia a palavra evangelho, todos esperavam alguma boa notícia vinda do imperador, para alegrar o povo. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, Deus estava dizendo ao mundo que tinha uma boa notícia de grande alegria para toda a humanidade. Há alguns dias atrás nós tivemos a comemoração do Natal. E nós que nascemos de novo, nós sabemos o que é realmente o Natal. A palavra de Deus diz em João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é uma boa notícia. Deus nos deu uma boa notícia. Jesus foi enviado a este mundo para a boa notícia de salvação. E isso é que é o evangelho. O coração do evangelho é exatamente isso. Deus enviou o seu Filho unigênito para nos dar a este mundo, para nos resgatar da morte eterna, que antes estava todo destinado a essa morte. Mas uma coisa também interessante, você sabe o que Jesus nos comparou, que eu acho maravilhoso, é quando ele disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 20, que, portanto, nós somos embaixadores dele. Nós sabemos o que é um embaixador. O embaixador representa outra nação. E Jesus nos deu essa riqueza de representá-lo. Agora, onde é que nós representamos Jesus? Onde é que nós representamos esse reino? Porque nós fazemos parte desse reino. Isso é evangelho, isso é evangelismo, isso é que essa matéria, ela vai no tempo da escola lá no Rema, trazer para as nossas vidas aquilo que já sabemos. Nós somos representantes dele lá no céu? Não, ele diz que nós somos embaixadores dele aqui na terra. Nós representamos ele. É uma legalidade, ele nos deu essa legalidade de representá-lo aqui na terra. Embaixador representa o país lá na outra nação, ele sai para representá-lo. E nós fomos enviados para o ID representar o reino de Deus aqui na terra. Que privilégio! É interessante, queridos, que a embaixada, ela, mesmo estando em outra nação, em outra cultura, eu tive o privilégio de morar, de servir ao Senhor como missionária por 7 anos na Índia. E teve um problema de perseguição e nós fomos lá na embaixada do Brasil. E quando eu entrei lá e entendi que os indianos radicais hindu, ele não poderia entrar na embaixada do Brasil ou dos Estados Unidos ou outras representando lá, porque ali, aquele pedacinho ali representava o Brasil. E quem entrasse sem permissão teria um grande problema. Era uma invasão de território.
Trazendo para o nosso contexto, é exatamente isso o qual o diabo não pode fazer conosco. Nós temos um território. Por isso que a palavra de Deus diz, aonde você colocar a planta dos seus pés é sua. Ali se tornou posse. E representando o céu, sendo embaixador de Cristo aqui na terra, o diabo não pode nos atingir, o diabo não pode tocar. É por isso que quando ele tenta querer nos pegar, quando ele tenta querer nos atingir, ele se depara com um dono, que o qual nós estamos representando aqui na terra. Nós representamos o céu. Outra parte também que fala do evangelismo, que eu acho interessante, que quando Jesus ele andou com os discípulos, lá perto do mar da Galileia, do Mar Morto, e eu imagino que Jesus, quando ele estava falando a respeito do reino de Deus, ele nos comparou como sal. Por quê? Porque aonde ele estava era minado por sal, o próprio Mar Morto, a quantidade de sal era imensa até hoje, tanto que ninguém afunda, né? Por isso que eu acho que, para quem não sabe nadar como eu, tá ótimo, né? Dava ótimo para poder nadar ali, eu nunca ia morrer afogado. Mas é interessante que Jesus, ele observou que como o sal é importante. E ele disse que nós somos o sal dessa terra, aonde representa o sabor, aonde representa a diferença. Nós somos a diferença. Nós somos o sabor desse mundo. Aonde o mundo não tem sabor, aonde as pessoas não têm parâmetro do que é certo ou errado. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas elas fazem sem nenhum temor aquilo que o diabo conduz a fazer. Mas a Bíblia diz que nós somos a diferença e representá-lo aqui é exatamente isso. E o que é, Celi, você fazer evangelismo? É representar o Senhor Jesus com sabor, diferença, aonde nós possamos ser desejados, aonde chegarmos, e possamos ser queridos, aonde estiver, seja no trabalho, na faculdade, nos amigos, em outras nações, porque na realidade nós temos um sabor diferente. E ele foi mais adiante, ele disse, se o sal não der o seu sabor certo, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. A igreja do Senhor não foi chamada para ser pisado pelos homens, não foi chamado para ser expulso do local, né? Como a gente viu agora há pouco, o Canadá expulsou o embaixador da sua nação, de um país, se eu não me engano, foi lá do Peru. Mas quando alguém é expulso de um local, ele não é bem desejado, ele não está fazendo a sua diferença. E queridos, é por isso que a matéria evangelismo ou evangelizar não é uma coisa ditada por homem, não foi homem que fez, não foi homem que inventou, não é mais uma coisa na igreja. Na realidade, o ID do Senhor Jesus é o centro de tudo, é a realização de tudo. Nós estamos aqui para cumprir o ID. Não é nas quatro paredes, ir à igreja é necessário, congregar é necessário para nos alimentar, aprender. Estar no Rema faz parte do nosso treinamento. Os 2 anos que temos do Rema não é tempo perdido. Por isso que eu convido a você a procurar o Rema e correr fazer a sua matrícula enquanto há tempo. Porque esse é o momento que nós temos que nos apegar a entender, a confessar a palavra, a nos comportar como verdadeiros embaixadores de Cristo aqui na terra e um sabor como nunca o mundo experimentou. Só vai experimentá-lo através da igreja e através de você. Então eu convido a você a cumprir o ID do Senhor Jesus. Porque se eu como igreja, você como igreja, não estiver cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, nós não estamos exercendo o papel de igreja. Igreja foi chamado para fora, foi chamado para as trevas. E no mundo de hoje, o qual cada dia aponta a volta de Jesus. E o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo necessita desse parâmetro, do sabor, da palavra e daquilo que o Senhor nos chamou. Então, esse é o Rema, esse é um bate-papo. É lógico que a matéria não dá para ser dita aqui,
Mas eu convido a você a fazer a sua inscrição no Rema. Convido a você a parar um pouco e se alimentar mais, buscar mais. E o Rema é um bom local. O Rema mudou a minha vida, o Rema mudou a vida de milhares e milhares de pessoas. Nós temos Remas espalhados no Brasil e no mundo. Querido, nós somos uma instituição séria, nós somos um ministério sério, nós não estamos brincando de evangelho, de ensinar a palavra. Nós estamos debaixo da palavra e de um ministério o qual o Senhor chamou. Então eu convido você e com certeza teremos mais outro bate-papo maravilhoso. Lembre, tempo de preparação não é tempo perdido. Venha para o Rema. Quem sabe eu posso ser uma professora sua e vamos compartilhar um pouco daquilo que nós temos, a palavra de Deus. Tchau. Fica agora com essa beleza maravilhosa de Recife.